Lucas capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Amém? Todos acharam? Está passando aí também. Aqui está falando sobre a história de Zacarias e a sua esposa Isabel. E a Bíblia fala no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, estavam velhinhos já, bem velhinhos. Eles estavam já no final aí chegando talvez já tenha até passado da melhor idade aí. Mas a Bíblia está falando algo acerca desse homem, e hoje eu quero falar sobre Zacarias. Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje seria de mudo a profeta. Porque Deus é especialista a pegar pessoas que não têm vozes e levantá-los como profeta para essa nação. Deus é poderoso para pegar pessoas que se calaram e fazer eles voltarem a falar e anunciar aquilo que Deus tem mandado que ele anuncie. Deus é especialista em escolher e chamar aqueles que não são. Deus ele nunca se preocupou com os mais eloquentes, com os mais faladores, mas Deus ele tem chamado aqueles que se rendem diante do Senhor. E hoje eu quero contar a história de Zacarias. Sabe, algo que me chama a atenção é que Zacarias, ele era um homem, tanto ele como a esposa, gente, isso é difícil. Às vezes a esposa é bem crente, o marido mais ou menos. Às vezes o marido é bem crente, a esposa dá um trabalho. Mas aqui eram os dois, ambos. E os dois eles eram justos diante de Deus. E eles viviam irrepreensivelmente. Sabe o que é uma pessoa que vive irrepreensivelmente? É alguém que ninguém tem nada para acusá-los. E a Bíblia fala que eles viviam todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel ela era estéril. Eles não eram perfeitos, gente. Eles tinham um problema na sua vida. E olha só o que acontece. Lá no versículo 13, um dia Zacarias, que era um sacerdote do Senhor, ele está ali servindo ao Senhor. E olha lá no versículo 13, Lucas capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ele está lá servindo ao Senhor e aparece um anjo do Senhor, Gabriel, e disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Que oração que foi ouvida? E aí lá no versículo 14, vamos ler até o 18. Ele diz, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Sabe, o cara está ali ministrando ao Senhor, e o anjo chega para ele e fala, sua oração foi ouvida. Eu acredito que provavelmente a oração que ele estava se referindo não era a oração que ele estava fazendo naquele dia, mas talvez uma oração que ele fez há muito tempo atrás. Talvez uma oração que ele clamou, porque talvez é o desejo de todo casal ter filhos. E assim como eles eram retos diante do Senhor, fazia tudo certo, não vivia em pecado, mas a mulher era estéril. E talvez quantas vezes Zacarias chegou diante do Senhor e clamou, pai, me dá um filho, pai, me dá um filho. Mas às vezes vai passando o tempo, vai passando os dias, e nós nos esquecemos das orações que nós fizemos. Nós nos esquecemos de coisas que nós clamamos ao Senhor. Mas eu quero falar uma boa dádiva essa noite, uma boa nova para você. Deus não esquece das suas orações, irmãos. Deus não esquece daquilo que você clamou, daquilo que você tem clamado, ainda que tenha se passado muitos anos. Só que às vezes a gente clama a Deus, mas a gente está doido para a gente também ir lá e fazer.
Tem pessoas até que pedem a Deus e falam, Senhor, se o Senhor não arrumar o negócio, eu vou meter as caras e eu mesmo vou fazer. Mas aí Zacarias vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. E quando chega a hora que ele está impossibilitado, incapacitado de ter filhos, aí Deus aparece, o anjo diz assim, sua oração foi ouvida. E ele meio que embirrado, é quase como se ele falasse, também agora eu não quero mais não. Mas não é isso, mas é que ele já está velho e hoje ele, por não ter mais condições de fazer, ele coloca em discreto aquilo que Deus está falando para ele. Sabe por quê? Porque nós confiamos muito na nossa capacidade, irmãos. Nós confiamos muito na nossa santidade, naquilo que nós somos, na nossa estrutura. Se a igreja agora vai porque nós temos uma mega estrutura. Mas, irmãos, nós temos que confiar em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Sabe, se os nossos recursos, eles podem até trazer pessoas para esse lugar. Mas só quem converte o homem verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. É Ele que acaba com o pecado, que acaba com a maldição. Nós podemos ter um lugar cheio de pessoas que não amam Jesus, que não se converteram de verdade ao Senhor. Mas Deus quer levantar uma geração apaixonada por Ele, apaixonada pelo Espírito de Deus. Uma geração que está disposta, se necessário for, a abrir mão da sua própria vida, porque é isso que os discípulos de Jesus fazem. Nós não vivemos mais em prol de nós mesmos, nós vivemos em prol dEle. E a nossa função é agradar aquele que nos convocou. Mas ali Zacarias estava velho, ele já não tinha mais recurso. Talvez, irmão, você é aquele cara que está todo queimado. Você fala, rapaz, não sei se Deus ainda pode me usar, não. Eu já aprontei demais nessa vida. Eu até já fui usado lá atrás, mas hoje eu estou meio cansado. Eu pisei na bola com Deus, eu fiz algumas coisas. Independente daquilo que veio te acontecendo, irmãos, eu quero declarar para você que Deus ele não esquece daquilo que você tem orado, daquilo que você tem clamado, daquilo que os seus pais oraram. É por isso que a gente nem tem o que se gloriar. Outro dia eu descobri, que depois de passado muitos anos, eu descobri que tinha uma intercessora, uma mulher que orava por mim, uma senhora, bem velhinha já. E ela orava por mim, um dia ela me encontrou e falou, olha filho, eu orei tanto por você, e contou assim a história dos anos que ela orou por mim. É por isso que a gente não pode ter mérito em nada do que a gente faz, porque é Deus que faz tudo. E é por isso, irmãos, que eu quero gastar a minha vida abrindo a minha boca e falando acerca dele, do que de mim mesmo. Porque ele é que é digno, e ele é lindo. Agora, esse anjo, ele vai falar com ele, e ele faz uma pergunta, ele questiona, como que eu vou saber disso? Porque eu já sou velho, a minha mulher é velha, avançada em dias. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Versículo 20. Todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O anjo não só apareceu, mas profetizou acerca do filho dele, e disse, o negócio vai acontecer, mas você vai ficar mudo. Eu quero que você vá lá para Lucas capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 34. Lucas 1. Não, vamos ler a partir do versículo 32. A partir do 30, desculpa. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E uma coisa que eu estava perguntando é assim, por que Zacarias questionou e ficou mudo? E Maria questionou e ela não ficou muda? Se os dois questionaram. Porque se você analisar bem, o questionamento de Zacarias, ele diz assim,
Vamos ler lá novamente, versículo 18. O questionamento de Zacarias perguntou Zacarias ao anjo, como eu saberei isto? Zacarias está colocando em dúvida aquilo que o anjo falou, ele diz, como é que eu sei que isso que você está falando é verdade? Como é que eu vou saber que isso vai acontecer mesmo? Mas lá em Maria, versículo 34, então disse Maria ao anjo, como será isto? Maria, ela não questiona se aquilo é verdadeiro ou não, mas ela pergunta como que aquilo vai acontecer. Porque ela está falando, eu não tenho relação com homem nenhum. Isso faz toda a diferença. Sabe, a pergunta de Maria é uma pergunta de curiosidade. Ela não sabia como que Deus ia fazer, mas ela sabia que Deus ia fazer, porque Deus disse que ia fazer. Agora Zacarias, ele não sabia se o que Deus disse que ia fazer, realmente ele iria fazer. Isso é dúvida. Então deixa eu falar uma coisa para você. Zacarias, ele era sacerdote. Zacarias, ele conhecia profundamente as Escrituras e os feitos de Deus. Mesmo assim, ele duvidou da palavra de Deus. Sabe, a sua pergunta, ela está expressando incredulidade. Como vou saber que isso é verdade? E o resultado foi que ele ficou mudo, como sinal de correção pela sua falta de fé. Agora, o que Maria fala é diferente. Maria, ela não duvida que vai acontecer, ela apenas pergunta como que aquilo vai acontecer. E eu quero que você, primeira coisa que eu queria falar hoje, irmãos, tome muito cuidado com a sua religiosidade. Você que é crente, que entrou hoje aqui, cuidado, irmão, com a sua religiosidade. Porque, às vezes a gente conhece muita coisa de Deus, às vezes a gente cumpre os preceitos de Deus, às vezes a gente está no meio da casa de Deus, mas nós nos tornamos religiosos. Nós vivemos a vida com Deus, mas nós não acreditamos que Deus possa nos usar mais ou fazer algo grandioso através da nossa vida. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar o que é grandioso. Grandioso não é aquilo que agrada aos homens, não é aquilo que impressiona os homens, mas grandioso é aquilo que agrada a Deus. Deus, ele pode fazer e ele deve fazer coisas da nossa vida. Eu pergunto, Jesus é o Senhor da sua vida? Eu queria que você respondesse isso. Sim ou não? Se Jesus é o Senhor da sua vida, Ele pode mandar na sua vida o que Ele quiser que você faça? Sim. E se Ele quisesse te mandar lá para a selva amazônica, para você servir aos índios lá? E se Ele quisesse te mandar lá para a África, para que você fosse um missionário lá? E se Ele quisesse te enviar, pastor, para você largar o púlpito e você ir para uma dessas missões, para que outra pessoa assuma o seu lugar, de preferência que não seja da sua família? Você iria? Porque nós brincamos de Senhor, mas às vezes nos tornamos religiosos e nós não queremos que Deus tenha um governo sobre a nossa vida, mas Ele quer ter o governo sobre a tua vida. E Ele pode fazer algo, irmãos. Ele pegou 12 homens que não eram nada, não tinham grandes capacidades, cheio de confusão, e Ele transformou nos 12 apóstolos. Só um que se perdeu, que era mala mesmo, e não quis nada, né, com Deus. Mas Deus levantou outro. Sabe, e esses homens revolucionaram o mundo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, não coloque limitações para Deus, irmão. Deixa eu falar algo para você. Deus quer que você, que está me ouvindo hoje aqui, você que está ouvindo aí na sua casa, Deus quer te levantar como homem, como uma mulher espiritual. Você fala, não pastor, eu sou crente, mas assim, meu negócio é mais os bastidores. Sabe, meu negócio é mais ficar escondido. Meu negócio outro dia alguém falou, pastor, o meu ministério eu dou oferta, eu sustento os missionários. Fala, cara, mas se Deus quiser te enviar. Ele falou, não, isso aí não é para mim, não. Então Deus escolheu, talvez aquele Timaia estava certo, né? Que ele disse que uns nascem para sofrer enquanto outros riem. Irmão, nós não somos guiados por música de ninguém. Nós somos guiados pelo que a palavra de Deus diz. Jesus não criou ninguém para sofrer enquanto outros riem. Jesus criou para que Ele exerça um governo sobre a nossa vida. E nós somos salvos, limpos, regenerados, mas se for necessário passarmos por sofrimento, por amor a Ele, nós precisamos levantar a nossa mão e falar, eis-me aqui, Senhor. E a primeira coisa que acontece com Zacarias, é que Zacarias ele era um cara que estava sendo religioso. Por quê? Porque ele se via no templo, ele acreditava no Senhor, ele andava em obediência a Deus, mas quando Deus vira para ele e fala assim, eu vou fazer algo grande na sua vida, você vai ser pai, ele fala, como, Senhor, que vai fazer isso? Não tem como não. Já sou velha, a mulher está velha, não tem como não. Sabe, talvez você olhe para a sua vida e você fala assim, eu missionário? Tem como não. Eu quero fazer uma pergunta para você, o que é impossível para Deus fazer na sua vida, irmão?
Eu voltar a ser um cara de oração, eu voltar a jejuar, eu voltar a orar? Tem como não. E sabe o que acontece quando nós duvidamos daquilo que Deus fala a nosso respeito? Nós perdemos a nossa capacidade de liberar palavras. Nós perdemos a nossa voz. Nós perdemos a nossa autoridade, irmãos. Porque nós duvidamos daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazermos. E deixa eu falar agora para você, tem muita gente fazendo muita coisa para Deus. Mas tem perdido a sua voz porque tem feito as coisas sem fé. Porque tem confiado na sua técnica, na sua eloquência. Tem confiado na sua capacidade. Eu já sou experimentado nisso. No começo eu até tremia. Mas hoje em dia já estou acostumado com isso. Pessoas que confiam em si próprios. Eu já vi homens subirem, homens descerem. Já vi pessoas terem muito e depois ficarem sem nada. O mundo dá muitas voltas. Eu já vi ministérios encherem e fecharem também. Sabe, mas a nossa confiança está naquilo que Deus fala. Então a primeira coisa que eu quero que você acredite, você que está me ouvindo, Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. E mesmo na idade que você tem, que eu não sei se você já se sente muito velho, mais ou menos, um semi-velho, né? Eu não sei que fase que você está, mas eu sei que Deus quer usar você. Sabe, Deus ele pegou um cara destruído como Moisés, que estava acabado. Ele procurou uma igrejinha lá no interior e ficou lá cuidando das ovelhinhas do seu sogro, esquecido de tudo. E quando ele está lá já beirando os 80, ele fala, agora vou me acabar por aqui que eu vou gastar a minha vida. Deus chama Moisés com 80 anos e diz, eu vou fazer de você um libertador. Você vai lá agora e vai fazer isso. Moisés estava tão desacreditado que ele fala assim, Deus, eu não... manda outro, Senhor. Ele, não, quem vai é você. Manda outro falar, eu sou gago, eu não consigo falar. Eu não sei, irmãos, que trauma que você passou, que decepção que você viveu. Mas eu sei que Deus está chamando você hoje. Você pode dizer um amém aí? Amém. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você crê que Deus ainda pode te usar? Amém. É um amém de verdade? Dá um amém mais forte aí, amém? Amém. Aleluia. E olha só que coisa interessante, sabe? Maria, lá em Atos 1, no versículo 14, quando Deus faz a promessa para o povo de Deus, Maria, ela não tem a fé ali porque Maria, ela foi escolhida entre todas as mulheres, foi bem-aventurada mesmo, porque Deus escolheu ela entre todas. Mas Maria, lá em Atos capítulo 1, versículo 14, ela está lá aos pés do Senhor, buscando o Senhor. Maria reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Quando Maria está lá grávida, encontra com Isabel, depois vocês conferem lá em Lucas, quando ela encontra e diz, ô Isabel, tudo bem? Sauda Isabel, diz que o bebê dentro de Isabel, ele se move dentro dela, ela sente um negócio gostoso, e Isabel é possuída pelo Espírito Santo, e ela começa a profetizar sobre Maria, bem-aventurada és entre as mulheres, e começa a falar, porque você não sei o que vai dar luz ao meu Senhor. Isabel reconhece que é Senhor, Maria reconhece que Jesus é Senhor da vida dela. E lá em Atos 1, versículo 14, Maria está lá aos pés de Jesus, esperando a promessa, porque Deus falou, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e Maria está lá orando, buscando ao Senhor, porque Maria sabia que ela precisava de Jesus, precisava do Senhor. Eu quero que você vá lá para Lucas capítulo 1, a partir do versículo 57. Posso começar a palavra? Diga amém. Lucas 1, a partir de 57. Aleluia. E está lá o homem mudo, então diz assim, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. E disseram, não há ninguém na sua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Só até aí, por enquanto. No versículo 63,
O guri nasceu, já estava nascido, com 8 dias levava para o templo, circuncidava, fazia aquele negócio todo que era tradição. Mas João continuava mudo. João não, desculpa. Zacarias estava mudo. Porque ele teimou e ele duvidou. E ele continua servindo ao Senhor. Mas o guri já nasceu e agora ele está mudo. Por quê? Porque ele perdeu a voz profética, ele perdeu a autoridade para falar. E quando estão ali discutindo, o nome do guri vai ser Zacarias, porque era uma tradição. O filho levava o nome do pai. E aí a mãe fala, não, o nome vai ser João. E aí o pessoal meio que não respeita muito, fala, mas como não tem ninguém na sua família com o nome de João? Tem que ser Zacarias. E eles vão lá, faz os acenos para o pai, porque o pai estava mudo. Diz, como é o nome? E eu quero falar algo poderoso aqui, irmãos. Sabe, aquele homem, ele não podia falar, mas ele faz o quê? O que é que Zacarias fez? Ele pede uma tabuinha, pediu uma tabuinha. E ele foi lá e escreveu, se o nome do menino é João. Eu quero falar um problema que nós temos vivido nessa geração. É por isso que o primeiro sábado do mês nós temos o nosso Megahertz, Ministério de Homens Oi. Não é só sobre comer um churrasco, irmão. Deus está trazendo valores para a gente. Deus está levantando uma irmandade, homens que vão andar juntos. E sabe por que a gente está fazendo isso? Porque o homem, quando ele não é posicionado, ele perde a sua voz. Mas quando o homem se posiciona diante de Deus, ainda que ele tenha perdido a sua voz, ainda que ele tenha perdido a sua autoridade, ele vai dar um jeito. Sabe, tem muito homem que ele não se posiciona porque é mais fácil a mulher fazer, porque é mais fácil os outros fazerem. Ele não assume a responsabilidade que é dele. E talvez você venha vivendo há muitos anos, a sua mulher incrédula, muitas vezes, é quem tem guiado o seu casamento, é quem tem guiado a maneira com seus filhos. Da mesma sorte, o contrário. Mulheres que não são posicionadas porque os homens não tiveram um jeito ainda. Mas eu quero dizer um negócio para você, irmão, ainda que você tenha ficado mudo durante 9 meses. Ainda que você tenha ficado mudo durante muito tempo. 9 meses é muito tempo, irmão. 9 meses sem falar. Passa um dia sem falar para você ver. O cara estava 9 meses sem falar. Talvez ele já estava até acostumado a ficar sem falar. Mas na hora que alguém tenta descumprir novamente a vontade de Deus, e aquele homem está presente, ele dá um jeito. Ele pega a tabuinha e fala, não, o nome dele vai ser João. Aleluia. Ele perdeu a sua voz, mas ele deu um jeito. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, independente de quem está ao nosso redor, independente do tamanho da nossa família, independente da pressão que a gente está sofrendo, a gente vai se posicionar e vai falar, não, aqui não. Como alguém já disse, aqui não, Satanás. Sabe, é minha casa, é minha família, são meus filhos. E ele não vai levar esse nome não, de tradição não, ele vai levar o que o Senhor mandou que ele levaria. Ele era um homem que não creu, ele perdeu a voz, mas ele resolveu crer naquilo que Deus acreditou. E ele falou, eu já errei lá no passado, eu não vou continuar errando. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de segundas oportunidades. Ele é um Deus de segundas chances. Ele é um Deus que levanta mesmo o necessitado do pó e faz ele se assentar em príncipes. Deus é especialista em pegar pessoas que não deram certo. Amém. Irmãos, o seu fracasso, a sua tristeza, a sua vergonha ministerial, ela pode ser um impulso que você precisava para Deus te lançar mais longe. Sabe, nem que para isso você tenha que sumir e servir a Jesus lá no meio do nada. Nós sonhamos em enviar missionários, irmãos, e sustentá-los por essa igreja. Amém. Em nome de Jesus. E a gente quer ter recursos para poder investir em gente, em pessoas. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Olha o que acontece no versículo 64. Imediatamente, fala imediatamente. A boca lhe abriu e desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Quando aquele homem se posiciona, quando aquele homem estabelece a vontade de Deus, aquilo que travava a vida dele, aquilo que embaraçava o caminho dele, é desimpedido. A sua língua solta, irmão. E ele começa a falar, mas sabe o que é maravilhoso? É que as primeiras palavras que saem da boca dele são louvores a Deus. Eu fico imaginando que tem umas pessoas que se talvez passasse pela situação de Zacarias, talvez o que acontecesse era quando a boca abrisse, ele falasse, até que fim! Não aguentava mais! Poxa, pensava que não ia me tirar mais desse deserto.
Tem gente que lamenta porque entrou e lamenta porque demorou para sair. É uma lamentação o tempo inteiro, sabe? Mas Zacarias nos ensina uma segunda lição aqui, irmãos. É que ele passa por algo terrível na vida dele. Mas assim que ele tem a capacidade de abrir a sua boca, a primeira coisa que ele faz é glorificar a Deus. Tem pessoas que estão clamando, estão passando por dificuldades, às vezes financeira, às vezes de saúde. Aí a pessoa ela vai lá, está doente. Aí Deus vai lá, cura a pessoa. A primeira coisa que ela faz quando ela é curada, diz, até que fim, vou para aquele baba, que nunca mais bati baba. Dia de domingo, dia de culto. Sabe aquela pessoa que às vezes estava doente, ou que estava sem grana, aí Deus abre uma porta, consegue um emprego, tem uma promoção, ganha uma grana, ele diz, deixa eu curtir, que eu também sou filho de Deus. Mas Zacarias não, Zacarias, a primeira oportunidade que ele tem, ele abre a sua boca e ele louva a Deus. Aquilo que trazia impedimento sobre a sua vida, irmãos, quando Deus quebrar isso sobre você, você precisa continuar dando louvores a Deus. O louvor ele é muito importante. As primeiras palavras dele foram louvores. Versículo 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Sabe, mesmo que no passado a gente tivesse vivido desonrando a Deus, ter errado, o temor do Senhor, através de nós, ele vai alcançar a nossa vizinhança, a nossa circunvizinhança. Quando você se posiciona, você recebe uma voz, irmão. Quando você recebe uma voz, quem está ao seu redor vai ouvir falar acerca do Deus que você crê. Não tem como você guardar para você. Não tem como, a gente está cheio do Espírito de Deus. E você vai falar para quem está ao seu redor. Você é um missionário. Você é um missionário que tem uma loja. Você é um missionário que trabalha no hospital. Você é um missionário que trabalha no comércio. Você não é um comerciante que se entregou a vida a Jesus. Você é um cristão que tem um comércio, irmão. Mas você é cristão de todas as coisas. E a gente precisa usar a autoridade do lugar que Deus nos deu para que a voz dele seja anunciada. E o temor de Deus vai vir sobre essa sociedade incrédula e perversa. Por causa de você que está cheio do Espírito de Deus. Sabe? E ele sai de mudo para profeta. Olha o que é que diz o versículo 60 aí. A partir do 66. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo, que virá a ser? Pois este menino, e a mão do Senhor estava com ele. 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, versículo 60, pode voltar lá, versículo 67. Zacarias, o seu pai, ele estava cheio, diga, do Espírito Santo. Zacarias estava cheio do Espírito Santo. Você sabe por que muitas coisas na nossa vida não rompem? Porque nós decidimos viver uma vida vazios de Deus. Irmãos, nós oramos, nós buscamos a Deus. Por que a gente promove um café com Deus? É para te dar a oportunidade de você fluir junto com o povo de Deus. O que a gente faz à noite de adoração? Para que a gente possa junto fluir em adoração. Não é para promover evento, gente. Evento de oração não está no hype. As pessoas querem coisas mais atrativas, mas orar não. Mas Jesus, ele fazia, era isso, era orar. E sabe o que Zacarias fez? O que eu acredito, ele já era um homem reto diante de Deus, mas ele perde a sua voz, apesar do seu ministério não estar funcionando, irmãos. O seu ministério profético está abafado, porque ele não podia falar. Aquele homem, ele continua se consagrando a Deus, ele continua buscando o Senhor. E quando ele tem a oportunidade, ele fala, aqui não, Satanás, na minha casa não, vai se cumprir o que Deus disse. E ele cheio do Espírito Santo. Você vê que ele louva o Senhor. E ele cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar, dizendo, versículo 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos, presta atenção, de todos os que nos odeiam. Ele fez isso para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos odeiam. Versículo 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres da mão do inimigo, aleluia, adorássemos sem temor. Ele está falando e ele começa a profetizar, ele fez tudo isso.
E vai nos conceder que, livres da mão do inimigo, nós possamos adorá-lo sem temor. Irmãos, uma das coisas que a libertação do Senhor vai fazer sobre a nossa vida é você poder abrir sua boca bem alto e você adorar o Senhor, porque você sabe a quem você está adorando. Sem medo de condenação, sem medo de acusação, porque Ele já te alcançou e Ele é bom e maravilhoso. Sabe, Zacarias começa a profetizar, ele começa a declarar. Sabe, o Senhor te libertou das trevas, não é para que você fique aí lutando, sabe, contra o pecado, para ver se você se mantém firme ou não, irmãos, mas é para que você se mantenha firme sem medo de cair. Adoração não é uma música que a gente canta aqui na frente, irmãos. O culto não é a reunião de domingo. A reunião de domingo é uma celebração, mas o culto é uma vida que nós vivemos dedicada ao Senhor. Isso é culto. Quando nós nos juntamos no domingo, nós juntamos para celebrarmos aquele que nós cultuamos todos os dias. Ou você acha que você pode viver uma vida durante a semana em pecado, fazendo tudo aquilo que você quer, e no domingo você vem para a Santa Missa da Zoe, faz o sinal da cruz e entra, e dá glória a Deus e aleluia, e está tudo certo. Sabe, Deus tem nos chamado para um compromisso de verdade com Ele. Irmão, se você frequentar essa igreja e você não deixar o Espírito Santo vir sobre a sua vida e quebrar os seus temores, os seus medos, e continuar vivendo uma vida deliberada de pecado, irmão, você vai para o inferno com adesivo da Zoe e tudo. Agora Deus tem nos chamado a nós nos voltarmos para Ele. E Zacarias, ele está falando assim, sabe, ele está declarando, ele vai nos conceder livre das mãos dos inimigos para que a gente adore sem temor. Deixa eu falar uma coisa para você, você está vivo hoje aqui na terra, você está de pé, Deus te livrou da Covid, da bala, da faca, não sei do que Ele te livrou, da doença, da UTI, não foi para que você ficasse gastando a sua vida, fazendo o que você bem pensa, mas Ele te livrou para que você pudesse adorá-lo sem temor. Nós somos chamados para a adoração de Deus, e se aquilo que você faz não adora o nome do Senhor, pare o que você está fazendo, irmão, mude o seu caminho, porque a gente foi chamado para isso. Sabe quando Deus vai lá e muda a idade do homem? Porque lá no início o homem vivia muitos anos. Alguns chegavam a viver mais de 900 anos. Deus fala, é muito tempo para esse homem ficar pecando, fazendo aquilo que desagrada. Isso é tempo demais. Porque não é pelo tempo que você tem de vida, irmãos. É pela uma decisão que você toma. Versículo 75. Então não é só para que nós adoremos ao Senhor sem temor, mas ele fala assim, mas em santidade, diga santidade e justiça perante Ele todos os dias. Aleluia. Em santidade, em justiça perante Ele todos os dias. Olha que coisa aqui, ó. Santidade é uma vida separada para Deus. É você viver comprometido com aquilo que você se aliançou. É injustiça fazendo aquilo que é certo, justo, certo. O crente não tem gato, irmão. O crente não tem gatunete, não tem gato de energia, de água. Se você está com esse negócio aí, ora, irmão, tira esse negócio da sua vida, que isso é maldição. O crente, ele anda certo. O crente, ele não fura fila. O crente, ele não engana. O crente, ele anda reto, ele faz aquilo que é correto. Estamos juntos? Ele diz assim, em santidade e justiça perante Ele. A gente precisa entender que a nossa santidade, a nossa justiça não é aqui na igreja, irmão, que as pessoas vêm, mas é diante de Deus todos os dias. Deus está de olho em você. Você que talvez está com sono aí, ó, presta atenção, Deus está de olho em você, ó, tá? Tá ligado em você aí. Deus está de olho, irmão. É por isso que não adianta você ficar com essa oração bonita. Tem gente que às vezes está tentando ensinar a maneira que você tem que falar para que você possa... Irmãos, isso não impressiona Deus. Deus quer um espírito verdadeiro. Eu lembro de um amigo que eu tive de longas datas, que ele falava tudo errado, sabe? Ele não teve muito estudo, ele falava as coisas erradas. Ele falava, irmãos, temos que ter unção. Eu falei, tem que ter o quê, rapaz? Tem que ter unção. Ele queria dizer unção. Ele falava, tem que ter unção. Ele pegava bem assim no microfone.
E ele não sabia falar unção, mas ele tinha unção. Deus não está procurando gente capacitada, não, gente. Ele está procurando gente que reconhece que não é poderoso em si mesmo, mas que vai se fortalecer no Senhor e na força de seu poder. Gente que vai reconhecer que tudo que você faz, Ele está olhando para você. Sabe, nós andamos em santidade, em justiça, diante dEle. E tem outro detalhe nesse texto, ele fala todos os dias. Diga, todos os dias. Deus não está procurando homens santos de dia de domingo. Deus está procurando homens que são santos todos os dias. O nosso coração tem que queimar por Jesus na segunda, na terça, na quarta. Todos os dias, irmãos. A gente viveu lá no meio dos muçulmanos. E é engraçado que quando chega a época do Ramadã, eles fazem 30 dias de jejum. Eles jejuam até o sol nascer. Todos os dias, não engolem nem a saliva, muitos deles. Então todos os dias até o sol se pôr, todos os dias, do nascimento do sol até o sol se pôr, eles estão jejuando. E é interessante que aqueles homens, durante o Ramadã, eles não roubam na balança, eles não traem as esposas, eles não atrasam nas coisas que eles falaram que, as coisas enroladas, eles desenrolam. No Ramadã ele não olha para as outras mulheres, a mulher passa, eles ficam... Irmãos, é só acabar o Ramadã, tem uma festa que chama Eid. É só acabar o Ramadã. E eu conversava com eles, eu falava, mano, você acha que Deus é o Deus só dessa data, quando a lua fica pequenininha? Falei, Deus, Ele é Senhor de todos os dias, é o que a Bíblia está falando. Nós, irmãos, estamos na Quaresma, estamos na Semana Santa, estamos a virada do ano, temos que virar na presença do Senhor. Cuidado, irmãos, que às 12 horas vamos virar na presença do Senhor, para pular o ano na presença de Deus. Esse crente com a simpatia gospel, todo mundo de branco, né? Acende uma luz, não sei o quê. Irmãos, não é sobre data, não são sobre os dias, são todos os dias. Sabe, Deus está procurando homens e mulheres comprometidos com Ele, que todos os dias vão andar em santidade, em temor, diante dEle, todos os dias. Sabe, essa palavra foi proferida por um cara que estava mudo, um cara que duvidava. Ele está chamando o povo para a responsabilidade de temer o Senhor, de se livrar dentro do Senhor. E sabe, esse que vos fala agora, eu não estou falando para vocês, irmão, porque sou alguma coisa. Eu estou falando para vocês porque um dia Deus teve misericórdia e me alcançou. Eu estava perdido dentro da igreja. Eu já andei dentro desse caminho religioso, conhecia tudo de igreja. Um dia o Espírito Santo de Deus, Ele me pegou. Sabe por quê? Um dia eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Será que a vida é só isso? Eu venho um final de semana para a igreja, eu faço as coisas aqui, mas eu vivo lá fora como se nada disso fizesse sentido. Onde eu abro a minha Bíblia, está escrito Isaías 55, versículo 8 e 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos são bem maiores e bem melhores que os seus. Sabe, Deus tem uma vida maior para que você viva. E sabe o que é vida maior? Eu vou dizer para você o que é vida maior. Sabe o que é vida melhor? Eu quero falar para você o que é vida melhor. Vida maior não é você ter muitos bens, não é você ter grandes ministérios, mas vida maior é você entrar no coração de Deus, é você ouvir a voz do seu amado, é você corresponder ao chamado do Espírito, é você estar disposto a abrir mão de tudo por causa dele, se for necessário. Irmãos, nós não estamos criando uma grande franquia para que se espalhe pelo mundo. A gente quer levantar discípulos que vão ser incendiados para serem lançados para as nações. Eu não me importo, irmãos. Eu não me importo se as pessoas que você ganha, elas vão ser da cidade de Juazeiro, de Petrolina, se vai ser fora daqui. Mas eu quero que você cumpra o seu chamado. Eu quero que você cumpra aquilo que Deus tem te chamado. Nós temos pedido a Deus recursos financeiros para que a gente possa investir naquilo que importa de verdade. E Deus tem trazido, irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus. Tem gente que está sonhando com muita coisa. Se Deus tem colocado novamente esse desejo. As pessoas falam, pastor, o senhor sente saudade da África? Tem vontade de voltar lá? Eu tenho vontade de voltar para visitar.
Mas hoje a nossa condição talvez não é possível hoje, humanamente falando. Mas para Deus, tudo é possível, tudo é possível. Nada é impossível para o Senhor. Sabe, eu creio que nós como igreja, se necessário for para a gente ajudar nossos irmãos, a gente não só vai mandar oferta, mas a gente vai lá também. A gente vai assisti-los, a gente vai abrir mão de um. Você emprestaria o pastor da sua igreja para ele passar um mês ajudando seus irmãos lá do outro lado? Amém, irmãos? Amém. Tem gente ali já querendo se sair, né? Vai comigo, né? Sabe, eu acredito que Deus quer levantar pessoas que vão ter voz. Sabe, ter voz não é você estar à frente e agarrar um microfone. Mas ter voz é quando os demônios se levantarem contra você, eles respeitarem aquilo que você carrega. Ter voz é lá no céu o seu nome ser conhecido, tanto no céu como no inferno. Porque os demônios sabem quem você é. Não porque você é alguma coisa, mas quem Deus é em você. A glória é dele, sabe, o favor é dele. Irmãos, eu queria falar hoje, para quase a gente ir para o final aqui. Eu queria falar hoje com aquelas pessoas que desacreditaram de si. Que talvez faz tempo que você não abre sua boca. Que talvez você se travou porque lá atrás você errou. Ou talvez porque erraram com você, falharam com você. E você ficou com medo de falar, de abrir a boca, que você fala. Às vezes você não recebeu a mudez literal. Mas talvez algo que foi lançado sobre você que você não consegue mais falar, você não consegue mais pregar. Talvez você carrega pecados que se tornaram o seu refúgio, o seu alívio. Irmão, chegou a hora de nós nos levantarmos. Eu quero falar com você, irmão. Você, minha irmã, que talvez se calou e está escondida numa mudez espiritual há muito tempo. E Deus quer te levantar de novo para que você se torne voz profética, para que você anuncie, para que a sua voz reverbere sobre as nações. Eu quero falar com você que talvez está nos assistindo aí de casa, que está ouvindo essa mensagem. Você que talvez está desacreditado de você. E não é porque você não tem força. Deus, Ele é especialista em levantar aquele que não tem mais força nenhuma. Ele multiplica o vigor daquele que já perdeu tudo. E faz ele subir, sabe, com asas como de águia. Subir mais alto do que as montanhas, irmãos. Deus está te chamando para que você possa vencer os seus limites. Sabe, nós já passamos por situações na igreja, por decepções com pessoas. Mas eu nunca me decepcionei com Jesus, nunca. E quando você pensa que está decepcionado com Ele, se você entrar nele, você vai ver que Ele está guardando, está lhe protegendo, está te amando. Ele é maravilhoso. Você sabe por que você está perdendo a esperança? Porque você está perdendo o contato com Ele. Irmãos, eu quero te desafiar, quero te convidar. Começa a vir para a oração. Vem para a oração de manhã. Se você orar uma semana, Deus vai dar uma chacoalhada dentro de você. A falta de esperança que você estava, ela muda na hora. Eu digo para você que até pastor perde a esperança, gente. Agora, quando você mergulha em Jesus e fica cheio dela, sabe, a criação, ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. E a gente precisa se manifestar como homens e mulheres cheios do Espírito. Essa palavra é para você, irmãos, que entrou hoje, que talvez você decidiu ficar quieto. Não, Deus, eu vou ficar quieto, sabe? Talvez meu tempo já passou. Se o Senhor quer me levantar, talvez o Senhor vai me levantar lá na frente. Mas essa gestação, ela tem um fim, irmão. Ela precisa acabar. Deus quer gerar aquilo que Ele começou a gerar dentro de você, que talvez está parado aí. Ele quer dar continuidade a isso aí. Os homens não podem parar isso. Só quem pode parar é você mesmo. Pedro, quando estava desistido já de tudo, Jesus ressuscita e avisa por discípulos e diz assim: manda avisar os discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Passa pouco tempo, Jesus está lá na praia com Pedro. Diz assim: Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas. Quero até abrir um parêntese aqui. As ovelhas, elas são de Cristo, tá, gente? Vocês não são ovelhas do pastor Júnior. Vocês são ovelhas que estão debaixo do meu cuidado aqui, uma responsabilidade.
mas vocês são de Cristo. Amém? Então, se um dia eu começar a pregar besteira aqui, falar besteira, coisa que está fora da Bíblia, vaza daqui, irmão. Procura um lugar que prega a palavra. Não, porque o pastor vai me amaldiçoar. Irmão, Jesus, que é o seu pastor, ele te abençoou. Então, fica com a palavra, fica com o evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus.